cima do que foi dito, a gente vai falar mais do Palmeiras, obviamente, a provável ou quase certa volta do Dudu, mas antes vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades do Corinthians de ter um treinador. Todo mundo aqui tem informação, todo mundo aqui deu uma fuçadinha e tal. Vampeta, você que descobriu logo que o Mancini não ia ficar. Na sua opinião, o Corinthians vai investir pesado num treinador ou vai trazer um treinador mais ou menos com o patamar de ganho do Mancini? Eu acho que vai trazer um treinador no patamar do Mancini, né? Pela condição financeira do clube, né? Aí a gente não sabe se um Lisca doido, um Guto Ferreira. Eu daria uma chance pro Luxemburgo. O Luxemburgo saiu do Palmeiras bem. Campeão paulista, líder da sua chave na Libertadores. Mas o Luxemburgo seria o mesmo ganho do Mancini? Seria o mesmo patamar de ganho? Não, um pouco a menos, né? Se você pensar no Renato Gaúcho, eu acho que o Renato vai dar um tempo, né? Não vai querer agora subir time nenhum. Eu iria atrás do Luxemburgo. Garrafa? Então, ô Flávio, o Corinthians tem sérios problemas para contratar um treinador por falta de dinheiro e até por perspectiva de mercado. O profissional de alta linha olha para o Corinthians, daquilo que o Corinthians pode oferecer e fica preocupado. Então, o Corinthians tem que partir para algumas alternativas. Aí você vai pensar em algum técnico, como você colocou para o Vampeta, padrão aí, Mancini, que é um técnico mediano do futebol. Eu tô com o Vamp. Eu iria em cima do Luxemburgo, sim. É um cara que conhece o clube, é um cara respeitado, é um cara que, no meu entendimento, posso me enganar, mas não se submeteria. Já se submeteu, sim, como outros, a receber torcida em CT. Isso é comum de treinadores. Mas não submeteria na véspera de um jogo, antes da bola rolar, minutos antes, descer com o time na frente desses caras que demitiram. Quem aceitou acabou sendo demitido, não é? Que foi o Mancini. Eu entendo que eu iria no Luxemburgo, sim. Eu iria no Luxemburgo, assim como o Vampeta. Miller? Olha, Flavito, se eu fosse o Corinthians, eu contratava um treinador top, um treinador medalhão, um treinador consagrado. Se para trazer no nível do Mancini, ficasse com o Mancini, então. Acho que tem que. O Corinthians, o clube é muito grande, a história é muito maravilhosa. Então acho que merece um treinador de elite, um treinador que o jogador vai olhar para ele e vai respeitar o seu histórico, o seu cabedal, a sua experiência e o seu nome. Então o Corinthians precisa de um treinador assim. Se ele vai resolver o problema do Corinthians ou não, isso é uma outra situação, até porque agora o Mancini não está mais. Então eu acredito que o Corinthians tem que investir num treinador experiente, num treinador vencedor, porque o clube sempre foi vencedor, sempre ganhou muitos títulos. Então não pode ter um treinador no mesmo patamar do Mancini, até porque, senão, trocar 6 por meia dúzia e ficasse com o 6 que estava, que era o Mancini. Então acho que tem que ser um cara de nome como o nome do Corinthians. Vamos falar dos grandões que estão no mercado. Você tem o Renato, que é o nome mais natural, todo mundo fala, Renato, tá. Não sei se o Renato vai querer voltar para o mercado imediatamente, nunca trabalhou em São Paulo, não sei. Seria um técnico bem caro. Outro grandão que está no mercado, não sei se poderia trabalhar, é o Luiz Felipe Scolari. Estamos falando nome grandão. Mano Menezes também está no mercado. Não, Mano Menezes fechou agora. Está na Arábia. E ganhando uma bala que nossa. Poucas são as opções desse técnico. Então, grandão. Aí nós teremos aqui de técnicos do patamar. Luxemburgo, pô, já é grandão. Não, você já citou. Estou dizendo que não foram citados. Mas eu acho que o Luxemburgo já não entraria no ganho desses no aspecto financeiro, ele viria num aspecto financeiramente, você consegue enxergar uma possibilidade. Aí o que se fala que são os caras que estão muito bem hoje, que é o Lisca, que é o Guto, que eu não sei se ele seria mais ou menos. Estou falando em ganho, tá, gente? Deles, julgar se é bom ou ruim não é comigo, você julga. Mas assim, seriam os caras mais ou menos ganhando no nível do Lisca e no nível do. Desculpa, o Lisca e o Guto. Né? O Dorival um pouquinho também aí. Dorival também poderia entrar talvez um pouquinho acima, ou talvez para dirigir o Corinthians fazendo uma situação diferente, né? Não sei. Meu caro Chico Lang, quem você gostaria de ver como técnico do Corinthians? Cara, Flávio Prado, eu vou dizer uma coisa para você. O Miller está cobertíssimo de razão. Eu só acho o seguinte, quem deve 1 milhão na praça, pode ficar devendo 2, pode ficar devendo 3. Sabe? E pagando aos poucos. Porque é o seguinte, o Corinthians precisa de reforços. Precisa de um grande treinador. E não é só um grande treinador, é também uns 5, 6 reforços de peso. Vai dar uma pesquisada pela Europa, pela China, quem está solto no mercado, e tenta fazer um acordo. O São Paulo não fez isso com o Miranda e não está dando certo, o Miranda está dando muito certo no São Paulo. Então, eu acho que é falta de perspectiva, de pensar grande. A diretoria do Corinthians, essa diretoria que está aí, é uma diretoria de quitanda.
pensa pequeno demais. Não tem que ter medo de fazer dívida. Vai e faz a dívida. A hora que a pandemia aí está sendo controlada pela vacinação, já volta o público. E voltando o público, voltam as arrecadações, os grandes anunciantes na camisa, e o dinheiro vai entrar. Então, se está devendo 1 milhão, fica devendo mais um, mas pelo menos não faz esse tipo de vexame. Eu te pergunto, o que adiantou vender o nome da Neoquímica Arena, né? O name rights, né, para a Neoquímica Arena? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Dali, a mão que a Neoquímica entrou, o Corinthians só deu vexame. O Corinthians só deu vexame. Então, quer dizer, está sujando o nome da Neoquímica. Por quê? Porque precisa de um time. O Corinthians não pode ficar assim com um time de garotos. Garotos ruins de bola, não são tão bons assim. São promessas, mas ainda não são realidades. O Corinthians tem que ter jogador bom para segurar as pontas do meio campo, para encarar o Palmeiras, que é melhor, de igual para igual, entendeu? Como sempre encarou. Pô, perdeu o Rodriguinho, gente. O Rodriguinho está comendo a bola no Bahia. Não quiseram o Rodriguinho de volta. O Rodriguinho só faltou ajoelhar e pedir para voltar. Não quiseram. Quem é melhor no Corinthians que o Rodriguinho? Ninguém. Então, quer dizer, é isso. Essa diretoria precisa assumir que está no Corinthians. Não está no São Caetano, está no Corinthians. E meter os peitos e fazer umas loucuras para tudo voltar para o seu devido lugar. Bom, saber fazer dívida, a diretoria do Corinthians sabe mesmo. Isso aí não dá para contestar. Olha, eles são bons. Os caras, a turma do Andrés para fazer dívida... Mas o Chico deu um exemplo que vale a gente pensar com carinho. Essa história do São Paulo. São Paulo trouxe jogador. A situação do São Paulo, a gente mostrou aqui a reportagem. Diminuiu bem, né? o custo o custo do time. Né? Folha diminuiu. Bem. E o Corinthians está diminuindo também. Está diminuindo, mas o São Paulo criou uma engenharia aí para trazer os... O Benítez está comendo a bola. Miranda todo jogador que está no mercado. Jogador que está no mercado. Só que tem uma coisa, Gafa. Não sei como é que está o saldo lá, mas que fez alguma coisa, fez. O Duílio é um cara de gente boa, ele veio aqui. Claro. Um cara do bem, gosto muito dele. Agora, se ele ficar só pensando em pagar dívida, o Corinthians vai para a segunda divisão. Mas não precisa zerar, né, Miller? Precisa fazer o que o Flamengo fez e o que o Palmeiras fez. São dois grandes exemplos. A gente lembra que o Palmeiras, no primeiro ano do Paulo Nobre, ele quase foi para a segunda divisão. E hoje, tem dinheiro. O Flamengo é a mesma coisa, derrubaram o Bandeira de Melo. Porque o Corinthians está numa situação que também não é legal. Não paga marmita, o jogador não quer jogar lá porque não recebe, não tem luz. Não, é complicado. São duas coisas que aí o jogador ele pode escolher não jogar no Corinthians. Apesar do gigante tamanho do Corinthians. O Casares propôs uma reunião, tipo assim, participação. Quando o São Paulo receber um patrocínio, os jogadores vão receber. Porque a situação do São Paulo não é tão diferente da do Corinthians no aspecto financeiro. Até porque o presidente está se posicionando com a dificuldade do São Paulo. Mas isso foi dívida que o Leco passou. Isso, não, mas o Casares está se posicionando com os problemas do São Paulo. Não vai deixar de pagar, mas não vai deixar de reforçar o time. A situação do São Paulo era a mesma do Corinthians, guardadas as proporções de quantidade. Era mesmo, endividado. O que o Casares fez? Pegou adiantamento da CBF. Já é uma coisa. Mas ele diminuiu a folha muito. Também diminuiu a folha, muito. São duas coisas. E outra, ele pegou os jogadores, Miranda, vieram tudo pelo salário. Não teve investimento. O Corinthians pode fazer isso também? O Corinthians tem uma coisa em relação aos demais, é a paciência de título. O Corinthians não está no jejum de título. Exatamente. O Corinthians ainda foi o segundo ano que não ganhou o Paulista. Agora, se não ganhar o Brasileiro esse ano, agora está indo para o terceiro ano que não ganhou o Campeonato Nacional. Mas tem que chegar e falar, olha, o negócio é esse. Nós vamos dar um tempo, como fez o Bandeira, como fez o Paulo Nobre. Eu acho que isso vale ser colocado. E aí tentar, porque, sabe, vai indo, você não chega. Então a gente ouviu o mestre Alberto Helena Júnior sobre o futuro. Enfia o pé, faz qualquer coisa, ou dá uma segurada, faz o que fez o Flamengo, o que fez o Palmeiras. Sua opinião, mestre? Não tem o que fazer. O Corinthians está mergulhado, afundado, soterrado de dívida. Vai contratar quem? Depois não vai pagar o cara. Coloca aí. O São Paulo ficou devendo aí pro Daniel Alves, até vocês até se acertaram ou não, mas, quer dizer, não dá para atender essa torcida fanática dos clubes, sabe? Sai por aí contratando. Contratar quem? Como? Com que dinheiro? Técnico, a mesma coisa. O sujeito chega aí, você traz o Filipão, traz o Guardiola, e aí o cara chega aí,
perde 3 jogos, a torcida vai lá, perde a cabeça dele, o dirigente entrega. E fica devendo uma nota desgraçada até o final do contrato do cara. Quer dizer, é de uma estupidez sem tamanho. Não tem jeito, o Corinthians tem que cair na real, pagar suas dívidas, arrumar as suas finanças e pegar um treinador que saiba trabalhar com esse elenco medíocre que o Corinthians tem. Medíocre é no sentido de mediano. E esperar que isso dê fruto daqui para frente. Pelo menos que não caia para a segunda divisão, que não faça muita vergonha. É a única coisa que pode se esperar do Corinthians. E se você quer saber, o técnico que eu contrataria, se estivesse no Corinthians, seria o Lisca. Esse era um cara perfeito, porque é um centro de imaginação que pode estar acostumado a trabalhar com elencos pequenos, elencos de baixa qualidade. Sabe? E também para mandar ele embora daqui 4, 5 jogos é a mesma coisa do que mandar o Filipão. Bom, o Lisca combinaria, que é doido com um bando de loucos. E Flávio, tem que ser doido para topar hoje. Agora a pergunta, ele sairia do América? Não. Ele já recebeu propostas de time grande e não quis sair. Já falou que não sai do América. Bom, eu vou informar para vocês, ok? Informação sua. Informação minha, informação que foi atrás. Bom, o Fábio Carille está no Al Ittihad. Ele é 3º colocado no campeonato árabe, quer continuar na Arábia e está conversando com o pessoal do Al Ittihad muito en passant. Sabe assim, conversinha, mas nada profundo e tal. Então há um ponto de interrogação, ok? Ele quer ficar. Só que o Al Ittihad, ao mesmo tempo, soltou uma solicitação para empresários da Europa para tentar levar um técnico espanhol ou um português. O Leandro Jardim já está com o nome lá. Eles pretendem pagar para um técnico europeu coisa de $1 milhão e 200 mil para o técnico, para toda a comissão técnica. Se o Carille não ficar, e há uma busca, né, agora precisa ver se vão chegar no acordo, o Carille volta para o Brasil. Ele vai voltar de qualquer jeito, dia 30, dia 1º, mas volta para as férias ou pode voltar definitivamente. A pergunta que fica: o Carille teria condição de voltar a trabalhar no Corinthians? Ele teve um desacerto com o Andrés. O Duílio era do grupo, mas uma coisa, outra coisa. Como é que vocês veriam esse nome? Essa é a exata situação. Ele quer continuar lá, pode ser que o clube não fique. A temporada acaba agora em maio, né? O Dudu acaba agora, acaba aí, né? Dia 1º, dia 1, dia 2, ele está de volta ao Brasil para as férias. Não tem nenhum contato com o Corinthians, nada. Até agora o que ele está fazendo é conversando com o Al Ittihad para continuar lá. Mas a conversa está assim, já tem cara lá fora olhando e tal. O que vocês pensariam disso? Para você que nesse momento agora, o que deve estar chovendo de telefone. De oferecimento. De oferecimento. Normal, né? Normal. Normal, para o Duílio, para o Roberto de Andrade, para a diretoria, para o Alessandro. O Carille entraria em que faixa para vocês? Mancini acima? Chegaria na faixa do Renato? Que faixa seria do acima do Mancini, pô. Até porque o Carille teve 3 títulos em 1 ano e meio no Corinthians. Seria quase o dobro do Mancini. O dobro do Mancini. Já vem, mas não chega no milhão do Renato. Ele já vem num patamar muito mais alto que o Mancini. Ô, Flávio, o time grande não pode contratar, o Corinthians não pode contratar treinador aposta. Chega. O time do Corinthians, Campeonato Brasileiro, que é difícil demais, Copa do Brasil, difícil demais. Não pode ter treinador aposta. Agora... Tem que ser um treinador, já te falei, um treinador campeão, um treinador de currículo grande. Senão não dá. Agora o Carille do Corinthians tem, né? O que o Chico falou é verdade mesmo, assim, ó, Flávio. Não pode estar também pegando a base toda, querendo meter a qualquer momento a custo que queima os meninos. Queima os moleques. Gente, é assim, essa história do aspecto financeiro do Corinthians, que o Flávio tocou, o mestre tocou, é verdade, mas... Qual é o clube do futebol brasileiro que está no azul, que está nadando? Ninguém está nadando em dinheiro. Até Palmeiras e Flamengo, em função de pandemia, fecharam. Aí é uma situação muito diferente, por exemplo, do Corinthians, mas fecharam no vermelho. Então, talvez o Grêmio esteja no azul. Não é? Então cabe à diretoria corintiana, né, que está aí,
criar sim uma alternativa. Eu não estou defendendo que se entre em dívida, que cometa loucura, mas que se crie alternativas, e eu bato nessa tecla do São Paulo. A gente fez reportagens aí, matérias aí a respeito. O Corinthians acho que tinha algo em torno de 1 bilhão, o São Paulo 700 milhões e tal. A diferença não era uma coisa absurda. Não. E quem paga a conta é o Casares, não é o Garrafa. Se o São Paulo está dando um jeito, o Corinthians, com a grandeza que tem, com o tamanho que tem que dar o seu jeito. Mas o Crespo não é caro. Ok, tudo o Crespo bem. não é caro. Aí teria que ver um técnico, não esqueça que é a Argentina. Portanto, o dinheiro daqui vale muito para eles, né? O São Paulo Crespo não é um Benítez, técnico, é um pouquinho mais que o Diniz, um pouquinho mais.